E hoje eles vão quebrar, vai derrubar pessoas, e agora está aqui. Prédios comerciais em breve se tornarão abrigos para desabrigados. Ah, eu segui seu conselho, comprei uma casa, vou ganhar dinheiro. Eu disse no auge do maldito mercado. Não ouça seu corretor de imóveis estúpido que diz que o preço dos imóveis sempre sobe, porque não sobe. Quando ouço pessoas chegando até mim dizendo o preço dos imóveis está subindo e se apressando para comprar imóveis agora, eu não digo nada. E o motivo é que as pessoas estão apenas entrando na onda do hype. Todo esse crédito, que na verdade é dívida, está sendo injetado na economia para tentar evitar esse colapso. E se a inflação continuar subindo, eu fico mais rico. Estou extremamente feliz e agradeço ao governo. Não sou republicano nem democrata, mas ele quer inflação intencionalmente. É por isso que ele fechou o oleoduto XL. É por isso que ele interrompeu a perfuração de petróleo para elevar os preços. Quando os preços do petróleo sobem, todos esses caminhoneiros em Ottawa estão gritando porque não conseguem levar comida para a mesa. E o preço dos alimentos continua subindo. A inflação continua subindo independentemente do que está acontecendo, simplesmente por causa das políticas que fecharam o oleoduto XL e interromperam a perfuração de petróleo. Então, o preço do petróleo sobe. Eu observo tudo isso e, enquanto isso, essas pessoas estão se jogando na compra de imóveis como se não houvesse amanhã, e eu nem consigo conversar com elas. Estamos em um ponto de virada. Mas entendam, senhoras e senhores, a inflação torna os ricos extremamente ricos, a classe média paga mais impostos e os pobres ficam ainda mais pobres, porque são eles que não podem pagar um bife Wagyu de $25 que meus amigos estão vendendo. É por isso que estamos em um dos momentos mais críticos da história. Lembro-me de quantos anos atrás passei pela livraria Borders e vi o livro The Dollar Crisis. Se você entende o que está acontecendo, o problema é o dólar. Em 1944, ele deixou de ser dinheiro e passou a ser apenas a moeda de reserva do mundo. Então, em 1971, Nixon retirou o dólar do padrão ouro. Estamos sendo preparados agora para uma das maiores mudanças da história mundial. E aí? Eu comprei uma propriedade, o que você acha? Eu nem consigo responder, porque isso, para mim, é 2007 de novo. Depois, o mercado de recompra entrou em colapso em 2008. O mercado inteiro entrou em colapso. E lá em 2008, um cara chamado Bernanke, se não me engano, podia imprimir dinheiro, e é exatamente onde estamos hoje. Vocês precisam acordar, senhoras e senhores, porque senão vocês são apenas porquinhos marchando direto para o abatedouro. Não é só nos Estados Unidos. Estamos vivendo um dos maiores pontos de virada da história mundial. Como Rockefeller ou um desses caras disse uma vez, quando o engraxate começa a dar dicas de ações, é hora de sair. Outro dia estava no supermercado Safeway à noite e as pessoas vinham até mim dizendo: "Fiz o que você disse, comprei uma propriedade para alugar." Quando voltei para casa, disse para Kim: "Hora de vender. Está perigosíssimo, mas você não consegue convencer alguém do contrário, porque já beberam o Kool-Aid." É por isso que me sinto honrado em ter um grande amigo como Richard Duncan. Somos amigos há anos. Ele ajudou Kim e eu a prever a última virada em 2008. Fizemos fortunas porque, quando todos estavam vendendo, nós estávamos comprando. E esse momento chegou de novo. Então, por favor, ouçam o que Richard Duncan tem a dizer. Há alguns meses, o Fed ainda estava criando 120 bilhões por mês. Em novembro, eles disseram que começariam a reduzir isso em 15 bilhões por mês. Mas, no mês seguinte, em dezembro, dobraram a redução para 30 bilhões por mês. Isso significava que a impressão de dinheiro terminaria completamente no início do próximo mês. Sem mais impressão de dinheiro. E então veio o verdadeiro golpe. Eles começaram a indicar que planejavam fazer o oposto. Em vez de imprimir muito dinheiro através do afrouxamento quantitativo, quantitative easing, eles começariam a destruir muito dinheiro através do aperto quantitativo. Quando imprimem dinheiro, os preços dos ativos sobem. Quando destroem dinheiro, os preços dos ativos tendem a cair. E o mercado de ações também. Como eles destroem dinheiro?
Eles destroem dinheiro porque, quando imprimem, compram títulos. Normalmente, quando esses títulos vencem, eles simplesmente os renovam e compram outros semelhantes. Mas agora, em vez disso, eles vão vender esses títulos. Quando os títulos vencem e o Fed não os renova, alguém mais tem que comprá-los. O Fed recebe seu dinheiro de volta e esse dinheiro simplesmente desaparece. O Fed não precisa guardar dinheiro porque pode criar dinheiro sempre que quiser. É um pouco complicado de explicar em poucas frases, mas o ponto principal é que o aperto quantitativo destrói dinheiro, e isso tende a derrubar os preços das ações, e estamos prestes a receber uma dose pesada de aperto quantitativo. Entrando em vigor nos próximos meses, isso tornará cada vez mais difícil para o pequeno investidor comprar uma casa ou esperar que consiga revendê-la com lucro. Mas isso não vai fazer a inflação disparar? Bem, eles pensam o contrário. Em vez de imprimir dinheiro, que normalmente causa inflação, estimula a economia e gera crescimento, ao destruir dinheiro, os preços dos ativos tendem a cair, como ações e imóveis. Isso significa que as pessoas ficam menos ricas, gastam menos dinheiro e, se gastam menos, os preços tendem a cair. É por isso que estão fazendo isso. Estão preocupados porque a taxa de inflação subiu para 7% e estão tomando medidas para reduzi-la. Mas o que podem descobrir é que isso pode causar um grande colapso no mercado de ações. Algumas das ações mais valorizadas sofreram quedas ainda piores. Olhe para o Facebook, ou seja lá qual for o nome agora. Elas despencaram, destruindo 230 bilhões em riqueza americana. Adeus ao seu 401k, queridos, e é por isso que sempre critiquei os 401ks. E para todos vocês que estão planejando alugar suas propriedades, as pessoas não poderão pagar os aluguéis. Isso é o que significa. O crédito total é igual à dívida. Total porque o empréstimo de uma pessoa é a dívida de outra, certo? Os dois têm que se igualar. Então, uma maneira simples de pensar nisso é toda a dívida no país, dívida do governo, dívida do setor doméstico, dívida corporativa, dívida do setor financeiro, toda a dívida. Em 1964, quando eu tinha 4 anos, a dívida total passou de 1 trilhão. Agora está em 90 trilhões. De 1 trilhão para 90 trilhões ao longo da minha vida. Essa explosão de crédito não teria sido possível se ainda estivéssemos em um sistema onde o dólar era lastreado em ouro, mas essa explosão de crédito transformou o mundo. Espere, Richard, espera aí, você está falando como um economista de novo. O crédito é o que o Fed e o Tesouro permitem que os grandes bancos, como o Wells Fargo, tenham acesso. Esse crédito, então, permite que os bancos distribuam dívidas. Assim, corporações e indivíduos pegam crédito e transformam isso em dívida, mas no fim é a mesma coisa. Então, ao criar crédito, a dívida pode explodir. Estou certo ou errado? Não, acho que você descreveu exatamente certo. Crédito não é um termo que as pessoas costumam usar. Elas falam em cartão de crédito, mas pensam em dívida doméstica. O que estou dizendo é que não ensinamos economia para economistas. Nós ensinamos ao cidadão comum que está tentando especular com seu 401k ou sua casa. E é por isso que eu uso crédito, porque este sistema que temos agora não é capitalismo, é creditismo. Sim, creditismo soa melhor que dividismo. O capitalismo virou creditismo. Agora, o crescimento econômico é impulsionado por crédito, estamos dependentes disso. O que Richard está dizendo é que os Estados Unidos cresceram porque produziam bens. Agora, não produzimos bens, criamos crédito, ou melhor, dívida. Estou certo sobre isso? Sim, em vez de nossa economia ser impulsionada por investimentos e poupança como antes, agora é movida pela criação de crédito e pelo consumo. E mais crédito e mais consumo. Isso tem funcionado bem até agora. O problema é que, para sobreviver, esse sistema precisa de crescimento do crédito. Se o crédito contrai, entramos em uma depressão. Isso nos tornou dependentes do endividamento e dos gastos do governo para nos manter fora da recessão. Então, para quem está comprando imóveis,
Quantas pessoas vieram até mim dizendo: segui seu conselho, comprei uma casa, vou ganhar dinheiro. E eu digo: você comprou no topo do maldito mercado. E quanto a todas essas pessoas com 401Ks? O 401K foi criado em 1974. Era chamado de ERISA. Sempre critiquei os 401Ks. Vou ser censurado por dizer isso, mas o 401K é como um preservativo. Te dá uma falsa sensação de segurança enquanto estão te ferrando. E se esse mercado colapsar com a alta das taxas de juros? Se isso acontecer, seu 401K vira um 201K justo quando você está prestes a se aposentar. Todos vocês, mais velhos como eu, ouçam o que estou dizendo. Se aumentarem as taxas para tentar controlar a inflação, seu 401K pode virar pó. Não. Estou dizendo que vai acontecer, mas se você for um millennial e seus pais estiverem vivendo no mundo da fantasia com 2 401Ks, você pode estar em sérios apuros. Esse é um assunto muito importante, e o assunto é imóveis. É importante simplesmente porque o mercado imobiliário está enfrentando sérios problemas agora. Mas quando as coisas estão ruins, também surgem boas oportunidades. Quantos lugares do mundo já visitamos? Fomos a todos os lugares. Estamos viajando pelo mundo falando sobre imóveis. Porque, em primeiro lugar, o mercado imobiliário utiliza dívida, e você pode ou não saber disso, mas o dólar americano é dívida. Em outras palavras, o dinheiro não pode existir a menos que alguém o tome emprestado. E então, todos esses caras, nosso amigo Dave Ramsey diz: viva sem dívidas. Eu digo: você deve estar louco. Mas eu dou razão ao Dave. Se você não sabe lidar com dívidas, definitivamente viva sem elas, certo, Kenny? Sim, isso mesmo, concordo. Se você não sabe o que é dinheiro e como usá-lo, então ele está certo. Conheci Dave em um restaurante aqui perto. Ele é um cara ótimo e seu conselho para a maioria das pessoas é cortar seus cartões de crédito, sair das dívidas e tudo mais. Mas, Kenny, o que está acontecendo no mercado imobiliário hoje? As taxas de juros estão subindo e tudo mais. Acabei de ouvir Richard Pfizer, o presidente do Fed de Dallas, dizer que um complexo com 3.500 unidades pode estar errado, mas esse número caiu. Isso é muita propriedade. E a Blackstone entrou em default com uma dívida em Nova York sobre um conjunto de edifícios. Eu chamo isso de estamos apenas na primeira entrada e tenho medo de que piore. Você não precisa ter medo disso, já está acontecendo. O problema deste ano e do próximo será o que chamamos de dívida vencendo. Dívida que está vencendo. Outra coisa a entender. Há diferentes tipos de imóveis. Algumas das piores propriedades são os queridinhos do mercado, os edifícios comerciais. As pessoas diziam: eu vou ter um prédio de escritórios em Manhattan, e hoje eles estão prestes a desmoronar, levando pessoas junto com eles. Acabei de ler um artigo, Roger Robert, dizendo que as cidades e os condados estão literalmente jogando dinheiro para os incorporadores converterem prédios de escritórios em apartamentos. Eles já sabem que esses prédios comerciais se tornarão um problema em algum momento. Eu fui aluno do Dr. Buckminster Fuller, que chamavam de o gênio amigável. John Denver o chamava de o avô do futuro. Ele era um futurista, e anos atrás, nos anos 80, eu ouvi ele dizer: os prédios de escritórios um dia serão lares para pessoas sem teto. Eu pensei: o quê? Para mim aquilo era um sacrilégio na época, e agora está acontecendo. Essa foi uma previsão e tanto. Isso foi... há quanto tempo? 50 anos? Sim, 50 anos atrás, e agora estou vendo isso acontecer. Os prédios de escritórios logo serão abrigos para sem-teto, e o número de pessoas sem teto está explodindo. Eu não quero ser dono de um abrigo para sem-teto. Como você sabe, pode ser o pior dos tempos para o setor imobiliário. Ou melhor, a razão pela qual viver sem dívidas não faz sentido é simplesmente porque a moeda fiduciária, como o dólar americano, o iene, o euro, são todas dívidas. Elas são instrumentos de dívida, assim como os títulos do governo. E é por isso que o Dave Ramsey dizer "viva sem dívidas"
meio que contradiz a realidade. Como isso pode ser se o próprio dinheiro é dívida? Mas a vantagem da dívida é que ela é, bem, dívida. E além disso, quanto mais dívida você usa, menos imposto você paga. Isso não é óbvio para muita gente. Apenas faça o que o Fed está fazendo. Vivemos em um dos mercados mais estranhos da história. A economia global está em sérios problemas, mas também é um momento de grandes oportunidades. Nós usamos dívida o tempo todo, 100% de dívida. E eu digo, é um jogo de dívida. Estamos pegando dinheiro emprestado a uma taxa menor que a inflação. Outra coisa importante é que os amadores estão começando a emergir. Eu me sinto mal pelas pessoas, porque vêm até mim e dizem: "Ah, eu segui seu conselho, comprei um imóvel", e eu fico: "Meu Deus!" Imóveis não são como ações. Você não simplesmente compra imóveis como compra ações da Apple. A diferença é que se você compra ações da Apple por $10 e ela cai para 6, você pode sair do investimento rapidamente. Mas, com imóveis, não é tão líquido, e é por isso que você precisa ser mais esperto. E eu fico arrepiado quando ouço alguém dizer: "Ah, eu acabei de entrar no mercado imobiliário." Isso é como pular de um trem em movimento. O mercado imobiliário está passando por grandes mudanças. Pessoas como nós, ou qualquer pessoa com mais de 50 anos, já viu tudo isso acontecer antes. Eles sentiram a dor e, se sobreviveram, sabem o que esperar. Mas muitas pessoas vivem em uma ilusão. Por anos, elas acreditaram que o próximo ano será melhor que o anterior. Mas isso simplesmente não é verdade. Desde 2008, eles continuaram reduzindo as taxas de juros e a economia global entrou em uma bolha. Foi uma bolha imobiliária, uma bolha de títulos e uma bolha de ações. Tudo foi inflacionado. Mas quando começaram a subir as taxas de juros em 2020, muitas dessas bolhas começaram a estourar. Então, há boas e más notícias. E todos nós, os caras mais velhos, sabemos disso. As pessoas de quem eu mais desconfio são os planejadores financeiros que têm cerca de 35 anos, porque esses planejadores financeiros só conheceram um mercado em alta. Eles acham que o mercado só sobe, porque enquanto os juros caíam, tudo subia. Eu conheço alguns jovens planejadores financeiros e eles me dizem: "Ah, sim, mas eles não sabem o que vem a seguir." Eles sabem que o mercado está bom, mas as maiores oportunidades surgem quando os corpos começam a boiar, sabe? Quando os problemas começam a aparecer, você pensa: "Meu Deus, não acredito que isso aconteceu." Ou, "Olha só essa oportunidade surgindo!" E é nesses momentos que aparecem muitas ofertas no mercado. Existe um ditado que diz: "O lucro é feito na compra, não na venda." E essa estratégia de fluxo de caixa versus ganho de capital que você apresentou no Bridge Ted Ported agora vai começar a se provar real. Essa sempre foi a nossa filosofia. Tudo o que temos gera fluxo de caixa, mas para muitas pessoas, esse não é o caso. Muita gente comprou grandes ativos baseando-se apenas na estratégia de ganho de capital. E, adivinhe, esse ganho não existe. Mas estratégias baseadas apenas na valorização do imóvel, o que chamamos de flipping, são muito arriscadas. Quando conheci o Kenny há mais de 20 anos, todos falavam sobre flipping. Você via programas de TV como Flip This House e achava que era fácil. Você comprava um imóvel por 10 mil, ele subia para 15 mil, vendia e lucrava 5 mil. Mas aí vem os impostos sobre ganhos de capital e boa parte desse lucro desaparece. Nós não fazemos isso. O que me faz rir é que o mundo está cheio de gurus do mercado imobiliário. Se uma dona de casa ou um marido comprou 2 imóveis, já se acha o próximo Donald Trump. E esses charlatões do YouTube? Já entrei em discussão com alguns. Um cara dizia: "A melhor forma de ficar rico é comprar um prédio de apartamentos com 200 unidades. Eu respondi: "Você não começa com um prédio de 200 unidades. Isso é suicídio." Mas era exatamente isso que ele estava vendendo. O truque dele era o clássico bait and switch, isca e troca. Ele atrai você com a promessa de ensinar como comprar um prédio enorme, sem entrada e sem dinheiro,
mas no final o que ele realmente quer é vender um curso para que ele faça isso por você. Sim, os tempos são assustadores, mas também são tempos de grandes oportunidades. Lembre-se, seu lucro é feito quando você compra. Muita gente começou a investir em imóveis quando os preços estavam subindo, mas esse não é o momento certo para entrar. Você quer comprar quando o mercado está despencando, não quando há uma fila de compradores brigando pelo mesmo imóvel. Economia está instável, bancos estão falindo, e a pergunta é: o que você pode fazer para se proteger? Eu fico animado porque, como já disse, os lucros são feitos na compra. Quando os preços caem, é a melhor hora para comprar. Mas, novamente, vejo muitos amadores nesse mercado. Eles olham para um imóvel de 100 mil que subiu para 200 mil e pensam: uau, isso está bombando, e decidem entrar. Esse é o momento de sair. Outro erro comum é quando as pessoas dizem: eu não tenho dinheiro para investir. Quando o mercado imobiliário quebrou várias vezes no passado, eu também não tinha dinheiro, mas encontrei maneiras de montar negócios, mesmo quando as taxas de juros estavam a 12%. Hoje, as taxas estão entre 5% e 6%, e as pessoas reclamam: eu teria matado por uma taxa de 5% naquela época. E aqui está a questão. Meu mentor sempre disse: apenas pessoas preguiçosas usam seu próprio dinheiro. Essa frase me marcou porque é verdade. As pessoas não percebem que quando colocam dinheiro no seguro, no fundo de pensão ou no banco, esse dinheiro vira uma dívida para essas instituições. Elas têm que pagar juros sobre isso, e a única maneira de fazerem isso funcionar é emprestando para caras como nós. Isso se chama OPM, Other People's Money, dinheiro dos outros. Sempre lembre disso. O dólar, o euro e todas as outras moedas só existem porque as pessoas estão pegando empréstimos. É por isso que Dave Ramsey diz para viver sem dívidas, e isso faz sentido se você não sabe o que está fazendo. Mas eu me lembro de fechar negócios com juros de 12%. A questão é, você precisa ficar mais esperto. O mercado subiu e agora está caindo. Quem vai sofrer? Aqueles que entraram tarde demais, achando que os preços só iam subir para sempre. Esse é um grande erro. Imóveis não sobem para sempre. Isso é ilusão. Muitas pessoas entram no mercado porque têm medo de perder a oportunidade, mas o medo de perder é o que leva à ruína financeira. O que sempre fazemos? Estudamos. Recentemente, estávamos em Dallas, em um local chamado The Ranch, e o instrutor disse algo que me marcou. As pessoas são pobres porque estão longe da verdade. Isso me atingiu forte. A verdade é a verdade. Ponto final. As realidades das pessoas geralmente estão distantes da verdade, e quanto mais distantes estão, mais pobres tendem a ser. Nas últimas semanas, sempre que vejo alguém pobre, me pergunto: de qual verdade essa pessoa está afastada? Há algo que ela não está enxergando. Quando escrevi Pai Rico, Pai Pobre há 25 anos e afirmei que a casa própria não era um ativo, fui crucificado por isso. Agora, todos dizem o mesmo. Estávamos à frente do nosso tempo. Nada é pior do que conviver com pessoas negativas, aquelas que dizem "eu te avisei" quando o mercado imobiliário cai ou que evitam investir porque não querem se preocupar com a manutenção dos imóveis. Mas o que aprendemos recentemente em Dallas é que a pobreza muitas vezes vem do distanciamento da verdade. Dizem para você, saia das dívidas, mas essa não é toda a verdade. Dr. Nicole nos mostrou que o mesmo se aplica à saúde. Quanto mais longe você estiver da verdade sobre sua própria saúde, pior será sua condição. A verdade é um conceito fascinante, pois nossa realidade, perspectiva e opiniões podem estar bem distantes dela. Muitas pessoas pobres dizem, não tenho dinheiro, não posso pagar isso. Mas essa não é a verdade. É apenas a forma limitada como elas veem a si mesmas. Todos têm o poder de fazer o que quiserem, mas precisam enxergar isso. Não acredito que a inflação será resolvida tão cedo. Antes,
Não precisávamos nos preocupar tanto com isso, pois a inflação era baixa e apenas corroía nosso poder. O que sempre fazemos? Estudamos. Recentemente estávamos em Dallas, em um local chamado The Ranch, e o instrutor disse algo que me marcou. As pessoas são pobres porque estão longe da verdade. Isso me atingiu forte. A verdade é a verdade. Ponto final. As realidades das pessoas geralmente estão distantes da verdade, e quanto mais distantes estão, mais pobres tendem a ser. Nas últimas semanas, sempre que vejo alguém pobre, me pergunto: de qual verdade essa pessoa está afastada? Há algo que ela não está enxergando. Quando escrevi Pai Rico, Pai Pobre há 25 anos e afirmei que a casa própria não era um ativo, fui crucificado por isso. Agora todos dizem o mesmo: estávamos à frente do nosso tempo. Nada é pior do que conviver com pessoas negativas, aquelas que dizem "eu te avisei" quando o mercado imobiliário cai, ou que evitam investir porque não querem se preocupar com a manutenção dos imóveis. Mas o que aprendemos recentemente em Dallas é que a pobreza muitas vezes vem do distanciamento da verdade. Dizem para você: saia das dívidas, mas essa não é toda a verdade. Dr. Nicole nos mostrou que o mesmo se aplica à saúde. Quanto mais longe você estiver da verdade sobre sua própria saúde, pior será a sua condição. A verdade é um conceito fascinante, pois nossa realidade, perspectiva e opiniões podem estar bem distantes dela. Muitas pessoas pobres dizem: não tenho dinheiro, não posso pagar isso. Mas essa não é a verdade. É apenas a forma limitada como elas veem a si mesmas. Todos têm o poder de fazer o que quiserem, mas precisam enxergar isso. Não acredito que a inflação será resolvida tão cedo. Antes não precisávamos nos preocupar tanto com isso, pois a inflação era baixa e apenas corroía nosso poder de compra lentamente. Agora, a situação é diferente e ignorá-la não é uma opção. Se enfrentarmos 5% ou 6% de inflação ao ano, em poucos anos seu poder de compra será reduzido em 15%, 20% ou até 30%. Por isso é essencial encontrar formas de se proteger contra a inflação. Isso pode ser feito de várias maneiras. Não. Precisa ser apenas através do setor imobiliário, embora ele seja um dos métodos mais eficazes. Achei que o mercado imobiliário enfrentaria um grande problema, mas recentemente Kim e eu colocamos uma propriedade à venda por os 9,75 milhões de dólares, e o corretor disse que nunca venderia. No entanto, o imóvel foi vendido imediatamente. Por quê? Porque em tempos de inflação, o dinheiro se torna lixo e as pessoas preferem ter seu capital investido em imóveis do que parado no banco. Isso mostra que as pessoas mais distantes da verdade acabam ficando mais pobres. A maior mentira já contada é que é preciso dinheiro para ganhar dinheiro. Isso não é verdade. Você não precisa ter medo de falhar. Eu mesmo já estive em situações difíceis várias vezes, mas sempre aprendi e saí mais forte. Quando você enfrenta desafios e encontra soluções, você se torna mais inteligente. O problema é que a maioria das pessoas segue cegamente o sistema. Estudam, conseguem um emprego, economizam dinheiro, evitam dívidas e investem em um plano de aposentadoria. Mas esse caminho não ensina nada sobre riqueza real. O único jeito de aprender de verdade é se lançar no jogo, mesmo que no início você seja um investidor idiota. Você aprende rápido quando tem pele no jogo. Como Warren Buffett disse: quando a maré baixa, vemos quem está nadando nu. E agora, meus amigos, a maré está baixando. Haverá muitas oportunidades para aqueles que estiverem preparados. Outro ponto importante: você não pode alavancar ouro da mesma forma que pode alavancar imóveis. Eu uso imóveis como alavanca para comprar ouro. Por exemplo, posso pegar 20 milhões emprestados e o fluxo de caixa desses imóveis paga esse financiamento. Ou seja, estou usando dinheiro impresso pelo governo para adquirir ativos reais, enquanto outros apenas seguram esse dinheiro que está sendo desvalorizado. Eles acham que estão ganhando, mas na realidade estão perdendo.